Um estudo publicado na revista Scientific Cell, com a participação da Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Brasil, apontou que a variante Delta pode aumentar o risco de reinfecções. Para a gente entender melhor esse assunto, para traduzir para nós que somos leitos, Renato Grimbal, que faz parte da Sociedade Brasileira de Infectologia, vai explicar mais um pouco o quanto a gente deve ficar alerta com essa variante. Renato, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O que esse estudo traz de preocupante que a gente deve ficar alerta sobre essa variante Delta que tem assustado o mundo todo em várias regiões? A gente falou da Rússia e da Austrália, mas outras regiões se preocupam demais com essa variante. Por quê, doutor? Uma boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente não entrar em pânico. Essa variante Delta traz preocupações, existem riscos, mas nós não sabemos ainda, não houve tempo para sabermos o tamanho desse impacto. O que acontece com essa variante é que ela, primeiro, ela é mais transmissível, inclusive que a variante P1, que é a que circula agora no Brasil em 2021. Aparentemente, ela traz mais severidade, mas nós não sabemos ainda se ela é mais ou menos agressiva do que a variante P1, que já foi muito agressiva no Brasil. A nossa preocupação maior é com relação às vacinas. Aparentemente, quem tomou as 2 doses da vacina ou já teve uma infecção prévia por Covid-19, pode ter a infecção pelo vírus Delta, pela variante Delta, mas aparentemente o risco é pequeno. O nosso problema é naquelas pessoas que tomaram somente uma dose de vacina ou que não tomaram. Essas pessoas têm um risco elevado de ter uma forma bem mais grave. Esses são os problemas dessa variante. Doutor, você citou as vacinas, a gente tem uma gama de vacinas com diferentes processos. Para todas, ou já há pesquisas, já há estudos comprovando a eficácia, ou há diferença na eficácia das vacinas dependendo da formatação, de como ela foi feita? Então, os estudos que nós temos ainda são estudos experimentais. Nós não temos estudos na prática, no campo, com grande número de pessoas. Aparentemente, as 2 vacinas e as 2 que estão sendo mais usadas na Inglaterra, onde a gente tem essa incidência aumentada atual da variante Delta, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer, são vacinas que mantêm eficácia, perdem muito pouco, desde que a pessoa tenha tomado as 2 doses do esquema completo. Com relação à Coronavac, nós não temos informações porque não são vacinas usadas na Inglaterra, então nós não temos como ter esse dado. Agora, indo para o processo específico da vacina, todas elas, você pode mudar ela num período curto para que elas se adaptem à variante Delta, mas a Coronavac ela tem uma vantagem por ser com o vírus inteiro, ainda que o vírus morto, porque ele vai fazer anticorpos contra várias proteínas do vírus, então pelo menos em teoria ela poderia ser interessante no caso da variante Delta. Doutor, a gente citou outros países e agora no Brasil a gente acaba tendo uma certa diminuição no número dos casos, apesar da gente estar ainda com números altos, número de mortes, hoje quase 2.000 mortes. Mas te preocupa a variante Delta? Ela tem potencial para prejudicar e deixar a gente, o país, em situação semelhante à que a gente teve no começo do ano, em que a gente estava com as UTIs lotadas, com gente na fila de espera? É algo que os governos têm que ficar atento? Existe a possibilidade, ela é real. Não acredito, porque o que nós vivemos foi uma situação catastrófica, uma situação inimaginável. Eu espero que a gente não chegue nisso, mas o potencial existe. Eu acho que nós não temos que ser profetas da catástrofe, não temos que falar de forma de otimismo ou pessimismo. Não se trata de ser otimista ou pessimista. Agora, nós temos que fazer o que as autoridades não fizeram até agora. Se existe a possibilidade, a gente tem que se preparar. A gente tem que ter lentes, não temos que cortar a verba de UTI como foi feita, não podemos deixar de fornecer oxigênio, temos que apressar nas vacinas, temos que fazer todo o possível para evitar que chegue essa terceira onda com a variante Delta. E doutor... É certeza que vem? Não. Desculpa, eu te interrompi, acho que não ficou claro para o pessoal o que você falou por último. Não, eu só queria dizer que é certeza que vem uma terceira onda com a variante Delta? Não é, mas nós temos que nos preparar. Claro, perfeito. Agora sim deu para entender, porque eu peço perdão que eu acabei cortando o senhor. Doutor, para finalizar, eu gosto de perguntar, sempre que surgem as variantes, e até para o pessoal que está acompanhando, ainda assim você vê com normalidade, o surgimento dessas variantes era algo esperado? Segue uma normalidade, digamos assim,
do vírus, se a gente comparar com outros vírus, como o vírus da influenza, isso está numa normalidade, ele se tentar se transformar para ser mais contagioso, isso está dentro de uma normalidade na ciência? Sim, isso é esperado. Todas as doenças infecciosas, elas só persistem na humanidade porque elas sofreram mutação e elas foram se adaptando para poder sobreviver. O vírus influenza fez isso, a pandemia de 1918, a gripe espanhola, se comportou de uma forma muito parecida. A diferença é que agora nós temos ferramentas para conter isso e é indesculpável que a gente não use essas ferramentas, especialmente a vacina. Então, nós temos condições de mudar essa história catastrófica de formação de variantes, que é natural. Nós temos que fazer o possível para que isso não aconteça. Doutor Renato, obrigado pela participação aqui, pela explicação muito serena sobre esta variante e os riscos que ela pode trazer não só para o Brasil, mas obviamente para o mundo todo. Um forte abraço e até uma próxima, doutor.